Olá, pessoal. Graça, paz e alegria sejam multiplicados no seu coração. Alegria sim, porque não é porque nós estamos vivendo em uma crise que o seu coração não pode estar alegre. A nossa alegria está fundamentada no Senhor. E quando nós estamos enraizados em Cristo, quando Cristo é a nossa base, a alegria nunca é roubada do nosso coração, nem a paz, nem a graça, nem essa paz que excede todo entendimento, que as pessoas olham para a gente e não entendem, porque como a gente consegue estar em paz, né? No momento onde todo mundo está desesperado. Então, eu profetizo na sua vida proteção para você, proteção para sua casa. Eu declaro que a destra da justiça de Deus está sobre a sua vida e que nenhum mal te sucederá. Amém? Hoje, então, vou estar com uma mensagem especial para vocês, mas eu já peço para que você não esqueça, deixa o like para mim. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Ativa o sininho, você sempre vai ser notificado a cada vídeo novo que eu vou estar colocando aqui, para estar compartilhando com você a verdade, a palavra de Deus, que realmente traz vida. A palavra de Deus, ela é viva. Quando você lê uma palavra de Deus, a gente não está falando a respeito de pessoas que viveram no passado. Não, a palavra de Deus, ela é viva, ela está conversando com você naquele momento. Ela está trazendo uma resposta para o seu coração. Então, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Céus e terras passarão, mas a minha palavra ela nunca passará. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele não vai mudar. A palavra de Deus ela não vai mudar. O mundo pode mudar, as pessoas podem mudar, os cenários podem mudar, mas o que Deus estabeleceu como lei, isso nunca vai mudar. É por isso que nós temos que buscar a verdade, buscar a palavra de Deus e andar em conformidade com ela. A leitura que eu tenho para vocês hoje a reflexão que nós vamos fazer está em 2 Timóteo, no capítulo 3, eu vou estar lendo aqui com vocês, né? Porque primeiramente as pessoas se questionam no momento de crise e elas falam assim, nossa, mas Deus está fazendo tudo isso? Amados, não é Deus quem está fazendo isso. Os planos de Deus são planos de bem, planos para nos fazer prosperar, planos para nos dar esperança de um futuro. Quem cria tudo isso é o próprio homem, né? A natureza caída do homem que faz com que ele perca essa conexão com Deus, tenha uma visão limitada a respeito desse mundo, né? A mente está totalmente focada nas coisas terrenas e faz com que o homem muitas vezes crie coisas para prejudicar outras pessoas. E Deus entra então com a permissão. E por que que Deus permite? A gente vai então descobrir por que Deus permite que o homem crie, né, negatividades, espalhe maldade pela terra. Né? Por que que isso acontece? Eu vou ler para vocês primeiro. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer assim: sabe, porém, isso que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Ou seja, tudo o que está acontecendo não é uma novidade. A gente já sabe, né, pela palavra de Deus, que tudo que acontece não é uma novidade. Não é algo assim, ó, inusitado. Não. Aqui já avisa, sabe, porém, isso que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Por quê? Porque haverá homens que são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Então, a gente vê aqui, a palavra de Deus, ela é viva, né? Porque a gente lê e a gente tem, ó, isso aqui foi escrito há muito tempo atrás, né? Inspirado pelos profetas de Deus. Veja, olha o tempo, e hoje a gente lê isso aqui e a gente vê que é tão real, que tudo isso que a gente está lendo é exatamente o que está acontecendo agora, né? É exatamente o que está acontecendo agora. Então a gente vê aqui, né, que o egoísmo, né, impera no ser humano, a falta de amor. A gente vê até pela crise que a gente está passando, né, aquela falta de compaixão pelo próximo, aquela falta de respeito, sabe aquela coisa de lei de sobrevivência? Deixa eu pegar a minha parte e eu tô pouco me importando com o resto, né? Então, a crise serve para revelar o que está dentro do homem, porque é na crise que nós revelamos o que está dentro de nós, sejam as nossas coisas boas, sejam as nossas coisas ruins, né? Vai sair tudo para fora no momento de crise. Quanto mais apegado à matéria, quanto mais apegado às coisas materiais, quanto mais a pessoa está distante de Deus, maior é o medo, maior é o desespero, maior é a dificuldade de entender os processos que nós temos que passar para o nosso avanço, para o nosso crescimento. Então, a gente pode ver que a palavra de Deus, ela não mente. Então, Deus permite a crise? Deus permite. Mas é bom você saber que Deus nunca permite algo que Ele já não tenha um plano de batalha antes e que Ele já não tenha também uma solução. Porque o amor de Deus, ele excede toda a maldade humana. O amor de Deus e a justiça de Deus excede a tudo isso, todo esse caos que a gente está vivendo. Então, é muito importante, né, que cada um assuma a sua responsabilidade sobre tudo. Ah, mas por que Deus permite isso? Aqui fala assim, ó, porque no final os homens iriam ser que obstinados, orgulhosos, traidores, mais amigos dos deleites, né, dos prazeres, do que de Deus. Então, quanto mais distante uma pessoa está de Deus, mais ela está ali se afundando no pecado. E é o pecado na carne humana que faz com que essas coisas aconteçam, né? Essas coisas aconteçam. Deus permite que isso venha à tona. Isso faz parte do pecado, da natureza caída do homem. Então, nesses momentos de crise, agora que nós estamos vivendo essa quarentena, né, é o momento de o quê? Voltar para dentro. É o momento de clamar em oração. Mas a gente não tem que clamar em oração e se desesperar e ficar ali buscando só nos momentos de crise. A gente, pelo contrário, a gente tem que andar com Deus todos os dias para que nos momentos de crise a gente tenha paz, para passar para o outro lado da margem. Porque todas as vezes que Deus permite uma crise, é uma tempestade que a gente atravessa para chegar ao outro lado da margem. E para a gente chegar do outro lado da margem melhor do que quando a gente estava antes da tempestade começar. Então, é responsabilidade nossa, sim, tomar as normas de higienização, ficar dentro de casa conforme foi ordenado, só sair realmente para fazer aquilo que é necessário fazer e voltar a ficar em casa. Mas o tempo que está em casa não é para ficar distraído, não é para ficar espalhando um monte de notícia negativa por aí, não é para ficar olhando na internet toda hora o que está acontecendo. Não, é um momento para você olhar para você. O que eu estou fazendo? O que eu estou contribuindo? Qual o pecado meu? Qual é a minha contribuição para isso? Porque de certa forma, todos nós contribuímos de alguma forma, ainda que indireta, para todo o caos que é gerado. E a gente tem que assumir a nossa parcela de responsabilidade, como olhando para a nossa vida,
aproveitar esses momentos de crise e olhar dentro. Poxa, eu preciso melhorar certas coisas, melhorar algo no meu comportamento, melhorar a minha convivência com determinados tipos de pessoa. Aí eu preciso acertar essa área da minha vida que não tá certo, não está de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso ter mais amor, parar de pensar só em mim e passar a pensar mais no meu próximo, buscar de alguma forma beneficiar a vida de alguém, parar de maquinar o mal, parar de invejar, parar de fazer fofoca, parar é, com a maledicência, com a negatividade, né? Então é o momento da gente realmente olhar para dentro. A nossa vida não é aqui, nós estamos aqui, né? O nosso corpo é um corpo espiritual, né? Quando a gente não estiver mais aqui, a gente vai para a nossa pátria celestial. Então, os nossos valores não podem estar fundamentados nas coisas do mundo. Lembrando que Deus, enquanto a gente está aqui, Ele quer que a gente tenha uma vida de plenitude, uma vida de paz, uma vida abundante, né? E às vezes a gente não está vivendo o que Deus tem para nós porque os nossos próprios erros, as nossas más escolhas, não é por escolha de Deus. Deus não faz um filho, não sonha com a sua existência, porque Deus sonhou com a gente para que a gente venha aqui e viva experiências negativas. É a própria má escolha pela natureza caída do homem, pelo desejo, pela ganância, por buscar mais o prazer, né? O prazer na carne do que o prazer de estar na presença de Deus, do que estar na comunhão de Deus, do que estar orando. Então é uma responsabilidade que é minha e que é sua nesses momentos de crise, da gente se fechar, né, se interiorizar mesmo, aproveitar essa quarentena e olhar para dentro, ver o que a gente precisa melhorar, né, o que a gente precisa estar levando para o Senhor em oração, para que nesses momentos onde está acontecendo isso, a gente também tenha amor o suficiente para orar por todos aqueles que estão distantes, por todos aqueles que estão sofrendo, estão mais na linha de frente, sendo atingidos por pragas, por maldições. Então, a gente precisa sim estar o tempo todo vigiando, o tempo todo orando e refletir se nessas questões aqui que eu falei, né, nessas descrições, será que a gente também não está sendo assim? Porque aqui fala assim, ó, haverá homens amantes de si mesmo. Amante de si mesmo é egoísta, só consegue olhar para o próprio umbigo, né? Pouco se importa com o outro, com o que está acontecendo no outro. Avarento, pessoas miseráveis que retêm tudo aquilo que elas têm. Presunçosos, soberbos, arrogantes, que se acham melhor do que outras pessoas, quando na verdade nós somos todos iguais, nós precisamos uns dos outros, né? Aí fala de blasfemos, né? Quantas pessoas, no momento de dificuldade, numa crise como essa, começam a blasfemar e achar que Deus não está ali, que Deus não está nos socorrendo. Aí fala desobediente aos pais. Quantas pessoas são desobedientes aos pais, falam mal dos pais, caluniam os pais, maltratam os pais, né? E tudo isso é pecado, tudo isso é pecado. Aí fala também assim, pessoas ingratas que vibram ingratidão, que nada tá bom, profanos que se deixam levar aí por todo tipo de perversidade da mente, perversidade sexual, né? A gente fala assim, sem afeto natural, pessoas sem amor, pessoas irreconciliáveis, que não querem perdoar, que não têm um coração aberto a perdoar, caluniadores, que ficam caluniando pessoas, levantando falsos, sem saber se aquilo realmente é uma verdade, pessoas traidoras, olha só, obstinadas, orgulhosas, amigos, mais amigos assim do prazer, mais amigos das coisas do mundo do que amigo de Deus. Então, essa é uma reflexão que eu trouxe aqui para nós no dia de hoje. A gente que está vivendo essa crise,
A gente não pode fechar os olhos para tudo que está acontecendo e, como eu disse, assumir a nossa parte de responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as pessoas que estão conosco. É o momento de se voltar para dentro, é o momento de refletir, é o momento de olhar realmente para dentro de cada um de nós e ver em que eu estou contribuindo, né? Em relação a tudo isso que está acontecendo, porque a crise ela vem para revelar o que está dentro de nós, né? Estourou aí com o vírus, já teve pragas e mais pragas nessa vida, e eu acredito que esse coronavírus não é o último, né? Vão ter mais que vão acontecer, até porque pela própria lei da natureza existe uma lei de extermínio, né? De conter o avanço populacional. Lembre-se que a China é um dos países mais populosos, não mais populoso. Então, eu falo isso com temor e com tremor, mas é o próprio homem que cria realmente essas armas, né, essas armas invisíveis como forma de diminuir, né, a popularidade das pessoas, a população e também para colocar os planos malignos em ação, planos de poder, planos de dominar. A gente vê no momento de crise, que é onde que é para as pessoas estarem mais unidas, né? A gente vê pessoas superfaturando produtos, né? Levando o preço lá em cima, não pensando. Aí pessoas vão, estocam, pegam um monte, daí falta para outros. A gente vê o que revela o que está realmente dentro de cada um. E que nós não sejamos essas pessoas, que essa crise possa revelar o melhor de nós. E que quando a gente passar para o outro lado da margem, quando tudo isso acabar, nós sejamos pessoas melhores do que antes dessa crise começar. Né? Porque quando essa crise começou, nós éramos de uma forma, mas essa crise vai nos levar para o outro lado da margem e que quando a gente chegar lá, a gente vai ser pessoas melhores. Pessoas que cresceram na diversidade, pessoas que aprenderam a valorizar aquilo que tem, a conviver com menos, sem esse consumismo exagerado, sem essa questão sabe, de ostentação, de ter tudo ali. Não, somos pessoas melhores, somos pessoas mais desapegadas dessa vida material e é o momento da gente se voltar para Deus em oração, em comunhão, deixar que Ele revele tudo o que está dentro de nós, porque a crise revela o que está dentro de nós. Deixar sair tudo para fora e falar: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um vaso de honra teu aqui nessa terra, né? Mostra, revela tudo que não está de acordo com a tua palavra, Senhor. Mostra tudo que o Senhor quer revelar sobre mim. E esteja disposto a enfrentar tudo que Ele vai falar a respeito de você. E deixe que Ele faça essa purificação. É um tempo de purificação. É um tempo da gente realmente voltar nossos olhos para o alto e confiar tão somente no Senhor. Então, aproveite esse tempo de quarentena para refletir, para orar, para ler e meditar na palavra, para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa. Aproveita, arruma o guarda-roupa, vê lá o que está sobrando no seu guarda-roupa, que você não usa mais, doa para quem precisa, né? Aproveite esse momento para criar laços de solidariedade. A gente não pode se abraçar, não pode estar junto, mas a gente pode estar unidos em oração, nós podemos estar juntos um propósito. E eu convido você para estar orando comigo aí todos esses dias, às 21 horas. Vamos romper no mundo espiritual com toda a limitação, com todas as cadeias de intimidação que tentam impedir o avanço e o progresso, né, de Deus aqui na Terra, para que cada ser humano manifeste todo o potencial, toda a luz de Cristo dentro do seu coração. Então, vou ficando por aqui. Eu abençoo cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.